James? Honey, remember that time in the hotel? You said you took everything, but you forgot that videotape we made. Beleza, vamos falar sobre Silent Hill 2 Remake? Um novo trailer foi lançado focado na história e também foram divulgadas gameplays. Já adianta, está muito bom. Vamos analisar esse novo trailer de Silent Hill 2, seus aspectos técnicos e estéticos comparando com o jogo original e com builds mais antigas. Vamos destacar alguns pontos sobre a engine do game e discutir as expectativas para o lançamento. Eu não vou passar o trailer e comentar por cima, o trailer original tá lá postado para isso. Eu vou argumentar e mostrar o que vi. Então bora! A comunidade de jogadores e fãs de Silent Hill está ansiosa por novos jogos da saga principal, e no meio disso, devido ao sucesso de jogos como os da série Resident Evil, que vem recebendo vários remakes, até mesmo uma releitura completa de todos os jogos da saga Silent Hill seria extremamente bem-vinda. Essa não é a primeira vez que Silent Hill 2 volta, já houve uma tentativa anterior com versões HD do game, também conhecidas como a pior versão de Silent Hill 2. Atualmente, quem está à frente do projeto é a Bloober Team, conhecida por jogos como The Medium. Honestamente, eu já conheci o estúdio antes e confiava nos jogos de terror que eles fazem. No game seguimos James Sutherland e, novamente, sobre o design dele e de outros personagens, podemos ver que eles se encaixam bem melhor no cenário do jogo. Até o cabelo dele, que foi alvo de crítica desde a primeira revelação do remake, agora parece estar totalmente integrado à engine e conversa melhor com o game. Foi mostrado pela primeira vez o Ed, pra quem não sabe, ele é um personagem fora da curva, mais do que os outros personagens de Silent Hill 2, e seu comportamento demonstra pouco respeito pela vida. Desta vez, o fato de o personagem estar acima do peso realmente agradou o público, além dos olhos penetrantes, que o deixam ainda mais assustador do que no original. Aliás, a nova versão de Silent Hill 2 está com uma atmosfera mais assustadora, o que é extremamente bem-vindo, muito por causa da nova iluminação. A iluminação do jogo utiliza uma técnica da Unreal Engine 5 chamada Lumen, que é basicamente um Ray Tracing-like feito via software. Lembrando que esse efeito, junto com o Nanite, já foi confirmado pelo estúdio como parte do jogo. Fiquei realmente impressionado com a forma como eles conseguiram usar esse efeito em cenários com tanta complexidade, pouca luz e neblina. Sei que parece simples, mas fazer isso de maneira convincente não é fácil. Normalmente, em outros jogos, temos um belo solzão iluminando tudo, com luzes artificiais e pré-renderizadas. Aqui tudo acontece em tempo real, com a neblina interferindo ou apenas uma lanterna iluminando o caminho. Aliás, sabe aquele efeito de lanterna em jogos de terror, onde apenas o círculo no meio ilumina o local? Pois bem, não é assim que a iluminação funciona na vida real. Mesmo a luz de um foco como uma lanterna gera iluminação indireta com um rebatimento. Essa técnica não é nenhuma novidade, mas está sendo muito bem implementada no remake. E aqui podemos ver que o que não está no foco da lanterna também recebe iluminação indireta. No outro vídeo destaquei como a oclusão ambiental, a sombra entre objetos próximos, usada para dar volume ao cenário, estava mal implementada ou praticamente ausente. Isso não é mais verdade para a nova versão do trailer. Para quem não sabe, da última vez que Silent Hill 2 Remake apareceu, ele utilizava uma build antiga, ou seja, versões iniciais do game, e muita coisa não estava 100% pronta, o que gerou um marketing negativo para o jogo. Isso me entristeceu, não me surpreendi que isso tenha sido decidido e feito pela Konami. Pra que haters quando a própria Konami pode manchar o nome do jogo? Aliás, essa versão mais recente do jogo corrigiu a maioria dos erros que apontei no último vídeo, demonstrando sim uma atenção aos detalhes por parte da Bloober Team. A trilha sonora está sendo feita pelo lendário Akira Yamaoka, mas o design de som também tinha sido criticado por mim e por outros fãs da série. Isso parece ter sido corrigido nas versões mais recentes do game. Nem preciso dizer que o Akira está refazendo algumas das melhores trilhas e adicionando novas músicas, todas de altíssima qualidade. Pra quem não sabe, ele é como o maestro dos pesadelos. Nessa parte, inclusive, me lembra muito as salas dos espelhos que tinha no The Evil Within. E sobre o novo trailer, ele parece ser uma versão refeita de um dos trailers originais da saga, para cenas coincidem com o trailer anterior, o original.
Mas uma coisa que passou despercebida por alguns é que logo no começo dá pra ver o jogo passando de 4.3, a tela quadrada, para 16:9, a tela retangular, como se fosse de uma TV antiga para uma TV nova, remetendo a tecnologia da época ao game original e a transição do game para a nova geração. Vou tentar investigar depois quem foram os responsáveis por esse novo trailer, a Bloober Team ou a Konami. Ou se mesmo que tenha sido a Konami, decidiram seguir uma abordagem segura fazendo referência ao original. A música desse trailer é parte da mesma música que usei, uma das minhas favoritas. Eles realmente conseguiram agradar os fãs. E meus amigos, que trailer lindo. As animações melhoraram desde o último gameplay. Não só os sons deixam tudo mais realista, como também torna o jogo mais crível. Mas tem algo estranho nas animações dos personagens. Parece que elas têm uma quantidade menor de frames. Não parece mais lenta que o restante do jogo, ou o movimento da câmera, mas é como se de um movimento para o outro pulassem alguns frames. Dá pra ver isso no James nessa cena aqui, e no Pyramid Head. Isso estava presente em alguns monstros, mas em conjunto com o efeito de borrão por objeto, que é proposital para estilizar um efeito rápido ou apenas ficar legal. O James se movimenta um pouco estranho, dá para se acostumar ou pode ser corrigido na versão final, mas achei que valia a pena destacar. Não sei dizer se a animação é estranha de propósito ou não. Sobre o combate do jogo, eu decidi trazer à tona a opinião de alguém que já teve a oportunidade de jogar. Houve um certo receio de que o jogo pudesse ser muito focado na ação. No entanto, de acordo com a Jessica Cogswell, do GameSpot, o combate é fluido, mas propositalmente um pouco travado, como no PS2, com movimentos mais pesados e desconfortáveis. Não no sentido ruim. Você não vai ser o Kratos no meio de Silent Hill, e isso na verdade é uma boa notícia. Um ponto que nem sabia onde colocar na hora de organizar os assuntos foi a atenção ao detalhe da sujeira e molhado no James. Nessa parte aqui demonstra atenção aos detalhes da equipe. O braço todo cheio de bosta. Enfim. Um novo ponto que percebi é que pelas cenas mostradas, o jogo parece estar usando alguma técnica bem elaborada de reflexos, porque muitos defeitos de desoclusão de reflexos em Screen Space, como o reflexo fica sumindo, não acontece na maior parte do jogo, mas na parte do Pyramid Head. Podemos ver o reflexo sumir quando o James olha para baixo e quando objetos ficam na frente junto com o James. O Pyramid Head desaparece por um momento e reaparece quando há mais informação livre na tela. Na mesma cena vemos outros objetos não passando por isso, o que indica algum tipo de trabalho usando o Sign Distance para tentar fazer o reflexo não sumir. Isso sugere que talvez esteja usando o Lumen para reflexos, Ray Tracing via software. Os espelhos também mostram muitos detalhes, mas com alguns defeitos comuns do Lumen, então podem estar usando uma combinação de vários tipos de efeitos. Isso não é ruim. Isso demonstra uma tentativa do estúdio de otimizar essa parte. Outro ponto que estava ruim no jogo era a sombra dinâmica, que é a sombra que se mexe causada pela lanterna. Ela não aparecia. Também disse que ela não se espalhava adequadamente, estava claramente mal configurada e se comportava sem sentido físico. Isso parece ter sido corrigido ou amenizado. Ela está se espalhando de forma correta quando James se aproxima de objetos e se comportando como em outros jogos modernos, que também tem esse efeito. O único porém que notei é que ela tem uma distância limite, podendo causar pop-in, que é quando o efeito surge do nada. Se houver como amenizar isso deixando o pop-in mais distante ou suavizando a entrada como os jogos fazem em Gama, por exemplo, seria interessante. Mas isso não é necessariamente um defeito também. Pode, na verdade, ser um trabalho de otimização. Outros jogos novos de Silent Hill rodam em 4K nativo a 60 FPS, como Short Message, ou pelo menos tentam manter isso, na maior parte do tempo. Silent Hill 2, apesar de ter um universo semi-aberto e se passar em uma cidade, não é tão complexo e pesado tipo um GTA. Isso pode tornar possível o game rodar a 60 FPS com mais facilidade. Dá pra ver algumas lentidões ao atravessar pontos específicos do cenário. Isso é um problema geral da Unreal Engine 5, e como isso não tem nada a ver com a Bloober Team de fato, vou só acertar que isso pode acontecer às vezes. Falei sobre o pop-in de sombra dinâmica e também percebi pop-in de vegetação. Isso era uma limitação em versões mais antigas da Unreal Engine 5, já que o Nanite não funcionava em plantas. Isso revela também que a versão mais pesada do Lumen para a iluminação global também deve estar sendo usada aqui, já que a atualização que o deixa mais leve é recente. Você também pode esperar travamentos quando partículas ao acertar um inimigo ocorrem, porque isso também era comum dessa versão da engine, provavelmente. Se isso tudo puder ser atualizado para não ocorrer, será muito bem-vindo. Voltando ao Nanite, saibam que ele é uma espécie de tecnologia experimental.
Eu sei que é uma novidade bacana, mas ele sofre bastante com overdraws, que acontece quando se criam detalhes em excesso que não são visíveis, e portanto são inúteis. É como se houvesse uma camada sobre outra, onde a camada de baixo não tem importância, mas está sendo carregada mesmo assim. Pode ser um desperdício de GPU. Hoje em dia, os desenvolvedores praticamente dependem do Nanite, principalmente os menores. Além disso, esses dados inúteis podem gerar problemas para os efeitos que os utilizam, como a iluminação global, o próprio Lumen, o anti-serrilhado e o Super Resolution. Lembrando que esse é um problema da versão atual da Unreal Engine 5 também, e não da Bloober. Falei tudo isso só para fazer sentido o que eu vou dizer. Provavelmente o jogo vai estar um pouco mais pesado, mas nessa altura do campeonato acho que todo mundo já esperava. No final do trailer vemos o James chegando na sala da TV do Silent Hill 2 original e colocando uma fita para rodar. Esta é a cena final do game, na verdade não tem nada depois dessa parte. O James vai viver feliz para sempre depois de casar com a Maria. Não tem nada de fita no game original e já confirmei com a equipe que não tem nada ali. É uma cena feita só pro trailer. Quem diz o contrário acreditou em uma invenção da mídia. Ah, mas Leônidas, no original tem mais umas horas de gameplay depois dessa parte. É mentira? Não acredite. Esse é o momento que, pelo bem da sua saúde mental, você fecha o jogo e acredita no final que eu falei. Brincadeiras à parte, eu ainda mantenho a minha opinião de que parte do jogo pode sim ser quebrada ou até finalizada de forma, digamos, econômica, por culpa da Konami. Jogos na Unreal Engine 5 merecem uma atenção dobrada na hora de fazer pré-venda, mas ao meu ver, só por ser um game da Konami também, isso praticamente obriga a esperar o jogo sair para comprar ou fazer a pré-venda pouco antes do jogo sair, para ainda dar tempo de pedir reembolso sem grandes problemas caso algo dê errado. Não me entendam mal, eu gostei muito do que vi, confio na Bloober Team o suficiente, já joguei um jogo deles no lançamento antes, apesar de às vezes ter alguns problemas de performance, o que é praticamente padrão hoje em dia, a atenção que estou sugerindo é para ter com a Konami. Bloober Team, vocês queriam um voto de confiança? Então tá bem, vocês conseguiram. E você, percebeu mais algum ponto que gostaria de comentar? Deixa nos comentários. Se gostou do vídeo, considere dar o like e se inscrever para futuros vídeos nesse estilo. Até a próxima.